olá oficial, olá a todas, olá a todos, olá a todes. Eu sou Janaína Maldoné. Eu comecei minha carreira como professora de educação infantil na rede municipal de São Paulo, né? Professora de EMEI. Fui durante 14 anos, 13, 14 anos professora em EMEIs da cidade de São Paulo. Depois fui trabalhar com formação continuada de professores, com formação inicial. Sou doutora em educação pela USP, e onde eu estudei como os movimentos sociais influenciaram políticas públicas para a educação infantil, né? O que me motivou a fazer esse doutorado foi toda a minha trajetória também como uma ativista no direito das crianças, pelos direitos das crianças, né? Como diz aí um coletivo da qual eu participo, o coletivo Infância Zona Leste, se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo, né? Então a gente quer um mundo melhor para todo mundo e a gente faz um mundo melhor para todo mundo, também fazendo um mundo melhor para as crianças. Então, esse ativismo me levou a esse estudo. Hoje eu ainda sou professora também, não, né? Ser professora é a minha essência. Hoje eu sou professora numa creche na cidade de Los Angeles, da Universidade da Califórnia, que é a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, né? E de 2001 a 2004, eu, de novo denunciando a nossa idade, mais ou menos, né, Shirley? Nós trabalhamos juntas, eu e a Shirley, no que na época a gente chamava de reorientação curricular, hoje chamamos de PED, né, o Departamento de Educação Infantil. Na época a gente trabalhou na DRE Ipiranga e na SUB de Jabaquara, na subprefeitura de Jabaquara. Então, desde lá, já faz 20 e tantos anos, né, que a gente começou a trabalhar junto e a gente não se largou mais, né? Então, a gente hoje também trabalha com formação continuada na pedagogia com a infância, em outros projetos, então a gente está junto aí com essa formação. Então, falando um pouquinho da Shirley, né, Shirley? A Shirley trabalhou mais de 35 anos e ainda continua como formadora, como professora lá na Messiânica, há 35 anos na Escola de Educação Infantil Paulistana, atuando sempre na defesa do brincar, das culturas infantil, na relação com a natureza, né? Nesse diálogo e a parceria com as famílias, e esse como princípios para o trabalho com os bebês e com as crianças, né? E ela sempre deu ênfase no seu trabalho à cultura popular, né? Nos contextos da infância, valorizando os repertórios lúdicos e culturais como possibilidades de experiência na formação dos bebês e das crianças, né? E assim, eu quero dizer que eu aprendi muito com a Shirley, tenho aprendido muito, né? Acho que essa relação dela com a cultura popular, com as histórias, ajudam a gente a também ampliar o nosso repertório como professoras e manter as culturas tradicionais, as culturas da infância, né? Então, é muito bacana. E hoje a proposta é a gente ouvir a Shirley falando um pouco sobre essa relação de culturas tradicionais da infância, qual é esse papel na educação infantil, quais as possibilidades de trabalho, e por que isso é tão importante, essa temática é tão fundamental na formação de bebês, de crianças, de educadores, de adultos, enfim, né, de todos os sujeitos, né? Então, quero agradecer demais você, Shirley, pela sua presença, por estar aqui com a gente, né? Enfim, agora eu abro a palavra para você. Boa noite, Janaína. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Uma alegria estar aqui nessa noite para falar, né, de um tema que eu tenho um grande apreço. Eu confesso que é uma temática que eu gosto de viver com as educadoras, de viver com as alunas da pedagogia, né? Falar da música, da cultura da infância, das brincadeiras tradicionais, é gostoso de brincar, né? Porque é uma música do movimento, do gesto, do corpo, né? Então, é um desafio grande numa live trazer essa temática, mas é uma temática de grande importância, então eu penso que vale a pena a gente abrir esse canal de diálogo também, né? Até para dialogar com pessoas das mais diferentes localidades e escolas e regiões, né? Então, eu tenho me dedicado muito à pesquisa, estudo, à formação
nesse contexto da música da cultura da infância, né? Das brincadeiras tradicionais da infância. Primeiro, queria, né, ressaltar para vocês a importância da gente compreender as culturas infantis como as vivências, os fazeres das crianças entre elas, né? Então, entendendo que as crianças sempre produzem suas culturas, né? Nos mais diversos contextos sociais, culturais, históricos, elas encontram, né, seus modos próprios de ser no mundo, de estar no mundo, de dar sentido, né, à sua existência no mundo. Porém, né, a cultura da infância, ela é afetada de alguma maneira, né, pela cultura do mundo. Então, ela está em constante diálogo com outras perspectivas, né, sociais, artísticas, culturais, de um determinado tempo histórico. Então, é uma música, né, é uma cultura infantil que recebe contribuições e elementos e inspirações dessas outras instâncias, né, sociais, culturais, artísticas. E isso também acontece com as músicas, né, as músicas tradicionais da infância. São músicas feitas para as crianças, inicialmente, e pelas crianças, né? Então, essa música que faz parte dessa cultura lúdica, que é uma cultura de movimentos, né? E no seu processo de construção dessa cultura lúdica, né? Da música, da cultura infantil, as crianças se nutrem, né? Nesses contextos de vida, de elementos rítmicos, gestuais, sonoros, melódicos, né, de imagens, de inspirações do contexto onde a criança está inserida, né? Então, eu penso que como a gente está dialogando com educadores, né, na sua maioria, importante ressaltar que é uma música vivida no corpo, né? Com o corpo. Então, é fundamental a gente compreender que é uma música para brincar, né? Que é uma música para se movimentar, para se alegrar, né? E esse universo lúdico que embala os brinquedos de criança tem como elemento estruturante a palavra, né? Então, a música da cultura da infância é do campo da oralidade, é uma cultura de tradição oral. Então, a palavra como esse conteúdo fundamental para a criança, como elemento de vitalidade mesmo, né? De conexão com a sua cultura. Você quer que eu ponha o PowerPoint, Chico? Pode colocar. Eu não estava entendendo o que você estava falando. Então, eu acho que é importante a gente, né, enquanto a Janaína vai colocando, vou conversando com vocês, né? Então, é importante a gente compreender o lugar, né, dessa cultura das músicas infantis dentro desse contexto da oralidade, né, de tradição oral. E a nossa cultura, como povo brasileiro, também se constituiu de forma oral, né? A nossa cultura foi constituída e as manifestações culturais, os ritos, as folias, os festejos, as celebrações, vêm desse lugar também, né? Da oralidade. No processo de colonização era muito natural, né? Essas manifestações estavam em todos os contextos da sociedade brasileira e era muito natural que as crianças participassem, né? desses momentos, dessas celebrações, desses festejos. E nessa vivência, as crianças se nutriam, né, desses elementos para construir suas culturas infantis e, principalmente, para construir, né, para criar as músicas das culturas infantis, né? Então, essa criança que, né, sempre, as infâncias de todos os tempos, tem essa característica, essa potência, né, de disponibilidade para apreender o mundo, né, de se conectar com as coisas do mundo, para ocupar
esse lugar que a criança ainda ocupa da pergunta, da inquietação, né, da curiosidade, da contemplação também, da admiração, né, de estar sempre aberta para perceber e para sentir o mundo. Então, as crianças se nutriam muito, né, nessa atmosfera rítmica, gestual, sonora, né, lúdica, para construir, para criar suas culturas lúdicas, principalmente as músicas, né, das brincadeiras, das rodas, dos brinquedos cantados, e porque elas também eram acolhidas nesses contextos, né? Elas participavam de todos os processos nas festividades, né? Na construção dos adereços, nos ensaios, nas celebrações. Então, as crianças estavam ali imersas, né? Nesse cotidiano, nesses momentos, nesses festejos, e ali se alimentavam, né, de gestos, de palavras, de melodias e de imagens e de personagens para criar e construir a sua cultura musical, né, da infância. E você trazendo, né, essa importância tão fundamental para a constituição da criança enquanto criança, né, como sujeito humano, como, né, e por que é tão importante que a gente traga essas vivências, né, para a educação infantil, para as instituições de educação infantil? Acho que você tem uma contribuição bastante importante nessa reflexão, né? Acho que seria... Sou bastante suspeita, né, Jana, para falar sobre isso, porque eu faço uma super defesa, né, de que as brincadeiras, as rodas, as cantigas, os brinquedos adentrem, né, o universo educativo, né, que estejam lá no universo educativo. E as manifestações culturais tradicionais também, né? Primeiro, para a gente se conectar, se reconectar, né, com essa celebrações que fizeram parte da história, né, da constituição da nossa história, né, do povo brasileiro, com as diversas matrizes, né, de diferentes culturas que aqui se encontraram, né? E porque também essas celebrações elas trazem uma dimensão ancestral do sagrado, né? E numa dimensão que só pode ser compreendida, né, se ela for vivenciada, né, na experiência, na contemplação, na aproximação e conexão com essas manifestações que a gente compreende o sentido, né, e a gente sente que tem algo de muito especial que acontece ali, né? Tem algumas tradições ancestrais, né, que dizem que os cantos e danças eles são para levantar o céu, né? Então, quando o peso fica muito grande sobre a vida na Terra, o céu abaixa, né? Então, nós temos que cantar, que dançar, que brincar para suspender o céu e ter força em torno da nossa existência, né? Então, eu penso que esse é um grande motivo, né, para essas celebrações adentrarem em todos os contextos, principalmente nos contextos onde esse ser humano pequeno ainda está nesse processo de formação, né? Mas também porque teve uma ruptura, Jana, né? Nós tivemos diversas rupturas, tanto com o universo das manifestações culturais, quanto também das culturas lúdicas, né, das brincadeiras, né? Durante o processo pós-colonial, né, com o advento da República, acontece um movimento de silenciamento, né, dessas culturas, principalmente nos centros urbanos. Então, a cultura popular ela vai sendo afastada para as periferias, depois afastada para o campo mesmo, né? Para o centro, mais para o rural, vai sendo afastada do ensino, né? do campo educacional, do aprendizado formal. Então, sai de cena, do contexto, né? Das grandes cidades nos centros urbanos e fica mais ali, né, na zona rural mesmo. Então, trazer para o contexto educativo essa experiência com a cultura tradicional brasileira também é uma possibilidade de adentrar esse universo cultural,
né, brasileiro, com todas as contribuições desses diferentes povos, né, com suas gestualidades, com suas danças, com suas músicas, e uma cultura riquíssima que nos constitui, né? Por muito tempo, nós olhamos para o Brasil por fora, né? Esse olhar do colonizador. E quando a gente olha o Brasil por fora, com esse olhar, né? E o campo da educação contribuiu muito para isso, né? Para a gente ter esse olhar do colonizador para o campo cultural e social do Brasil, né? De constituição mesmo, né? Das nossas culturas, das nossas manifestações, das nossas celebrações. Então, essa cultura tradicional, ela era vista, né? De uma forma enviesada por esse olhar externo, e nós mesmo brasileiros usávamos essa mesma lente, né, para olhar para a nossa cultura, para olhar para as nossas manifestações. Então, trazer, né, as celebrações, as manifestações culturais tradicionais para dentro de um contexto educativo como conteúdo formativo, como conteúdo de experiência, partilhar com as gerações, né, mais novas esse patrimônio, esse legado, é também olhar o Brasil por dentro, né? É reconhecer quem verdadeiramente somos, é nos aproximarmos da nossa história de verdade, né? Falar, ter voz nessa história, né? Então, pelas perdas que as infâncias tiveram, né? Então, as crianças, além de perder, né, as crianças dos centros urbanos, além de perder essa possibilidade de viver essas experiências das celebrações, das manifestações, dos ritos, das folias, dos festejos ali, né, na coletividade, na comunidade, as crianças dos centros urbanos também perderam seus espaços de encontros, né? Perderam as ruas, as crianças não têm mais as ruas para se encontrar, não tem mais os quintais, né? Então, é uma forma também da gente devolver para as crianças a possibilidade de se reconectar com essas culturas de outras infâncias e outros tempos, porque na medida em que as crianças não se encontram mais, porque a cultura da infância ela não precisava do adulto, né, para ser passada de uma geração para outra. Quem faziam isso eram as próprias crianças. E elas faziam lindamente, né? Tanto que os bem pequenos podiam participar de todas as rodas, de todas as brincadeiras, de todos os brinquedos, porque elas eram café com leite, né? Então era uma forma generosa de acolher os bem pequenos, e nessa acolhida, como café com leite, os pequenos também iam aprendendo e apreendendo essa cultura e ressignificando e transformando, né, essa cultura. Então, e era de uma forma muito livre, espontânea, genuína, né? Mas a perda desses espaços de encontros, né? Dessa possibilidade das crianças estarem em ambientes livres para brincar juntas, rompeu um pouco com esse processo, né? De passar essa cultura de uma geração de crianças para outras, né? Então, a perda dos espaços, das possibilidades de encontro com os seus pares, né? Dessa forma mais espontânea, tirou das crianças a possibilidade também de se encontrar com as músicas da cultura infantil, né? De outros tempos, e com a possibilidade até de se nutrir de elementos melódicos, né? Sonoros, gestuais dessa cultura, para criar as novas culturas, né? Para inspirar na construção de novas culturas infantis. Então, eu faço uma super defesa, né? Para que o espaço educativo, principalmente, eu acho que no ensino fundamental também, né? Mas principalmente na educação infantil, que a gente possa promover a relação das crianças, né? Hoje, nos ambientes educativos, com as culturas tradicionais, né, com as culturas infantis tradicionais, com as brincadeiras, como uma possibilidade mesmo de reencontro, né, com esse legado das infâncias de outros tempos, né? Então, criar restabelecer, né, uma conexão
inconsciente, arquetípica, né, com todo um passado que existiu e que foi, né, feito largamente durante séculos e séculos e séculos, né? Então, a música das brincadeiras infantis também é um patrimônio cultural da infância que precisa ser preservado e restituído, devolvido, né, para as novas gerações, porque é uma cultura da infância que se constitui como uma das primeiras referências de afeto, né, de acolhimento, de aconchego, que traz, né, as cantigas, elas trazem um conforto, uma segurança emocional para as crianças. Então, trazer as cantigas, os acalantos, os brincos, os brinquedos cantados, as rodas, as cirandas para dentro, crianças estão vivendo coletivamente hoje, né? É fazer a defesa de uma educação brincante, né? Fazer a defesa por uma educação que nos alegra, por uma educação que nos encanta, né? Que celebra a vida, né? Fazer da escola esse lugar de vida, né? De partilha. Acho que eu faço essa defesa nesse sentido, Janaína, né? Nossa, Para é que tão bonito te ouvir. tanto as manifestações culturais quanto as culturas infantis adentrem mesmo o contexto educativo. Hoje eu faço essa defesa, né, de que a escola é sim lugar de brincar, né? E se teve essa ruptura, né, e essa perda de conexão das crianças de hoje com essa herança cultural lúdica, é nosso papel como professor, né, pesquisar, compreender, aprender e levar para as crianças, né, devolver para as crianças esse legado, né? Então, eu super faço essa defesa e venho militando por isso, né? Claro, sem esquecer que as crianças precisam também, né, dos seus tempos livres, né, na natureza, para viver outras possibilidades, né, de experiência lúdica entre elas, mas que é papel do professor também partilhar um pouco desse repertório e dessas vivências com as crianças. Olha que legal. Muita gente mandando corações, agradecendo, falando que estão emocionadas de te ouvir, né? Eu fico sempre muito emocionada de te ouvir. Alguém perguntou se vai estar gravado. Sim, está gravado. Depois vai estar no YouTube, aqui também no Facebook. Tem o pessoal da Messiânica, Elisa Elba Barbosa, está lá de Belém do Pará, está te ouvindo, então tem pessoas... Ai, que legal! Tem bastante gente aqui te ouvindo, maravilhosa, e várias mensagens bonitas. É muito te ouvir nessa profundidade, né? Assim, o quanto que esse seu trabalho e a sua fala revela a profundidade com a qual e o compromisso com o qual você traz essa discussão, né? Eu acho que isso é muito interessante. Eu que tenho vivido uma outra experiência num outro país, quando eu olho para a diversidade cultural que a gente tem no Brasil, né? E com a potência de ritmos, de musicalidade, de dança, de gestualidade, né? É um mundo, é incrível, né? Ver a potência do nosso país com toda essa diversidade, né? E tem algumas imagens, né, que você trouxe, que acho que é bacana a gente compartilhar com as pessoas, né, um pouco da experiência que você vivenciou com as crianças ali nos 6, né, nos quais você trabalhou. E depois, se você pudesse falar um pouquinho desses, né, você falou dos brincos, dos acalantos, você explicasse um pouquinho para a gente o que é cada um dessas... o que é brinco, o que é acalanto, qual a diferença. Acho que ia ser bacana para as pessoas também terem esse seu repertório ampliado, né? Eu vou compartilhar algumas imagens que são lindas, né? Acho que elas mostram bem essa experiência vivida com você. Eu escolhi algumas imagens, né, que revelam um contexto educativo onde essa diversidade das manifestações culturais estão ali presentes, né? E eu observava o quanto isso era potente para as crianças, né? O quanto as crianças ficavam ali encantadas e depois levavam para as suas brincadeiras,
né, as gestualidades, os movimentos, né, daquilo que elas apreciavam, né, daquilo que elas admiravam, né, daquilo que elas contemplavam. Então, isso era algo assim bastante importante no nosso projeto, no SEI, né, de trazer essa cultura do povo brasileiro para dentro da escola, para a gente poder, né, cantar, dançar, brincar, festejar e se alegrar, né, trazer essa nossa identidade brasileira para esse contexto. E era bem interessante como as crianças, né, gostavam e admiravam e curtiam e depois brincavam, né, com essas gestualidades, com esses movimentos, com esses ritmos, né? Se você quiser passar mais um pouquinho, acho que tem mais algumas imagens que a gente pode ver, né? Então, e algo importante que a gente aprendeu com as crianças é que quem conhece todo esse legado cultural somos nós que viemos antes, né? Que vivemos experiências anteriores. Então, as festas culturais não eram festas para as crianças apresentarem coisas para nós, não, o contrário, né? Eram celebrações onde vinham os mestres, os artistas, os pesquisadores da cultura tradicional brasileira para apresentar, trazer para a gente, convidar a gente para brincar, para a gente aprender junto. E compreendendo, né, que a criança primeiro admira, né, e depois compreenderás, né? Por muito tempo na educação infantil a gente submeteu as crianças a processos, né, de ensaio e de apresentar dança, e na verdade acho que o grande encanto e algo que foi muito especial na minha trajetória foi entender que as festividades, as celebrações, os festejos eram para ser vividos juntos, brincando, cantando e dançando juntos, né? E aí as crianças vão se aproximando, né, dessas vivências e vão se inspirando para suas expressividades lúdicas e musicais também. E elas adoravam ver os adultos brincando, né? Brincando de roda, brincando de ciranda. Então, eu penso que trazer, né, esse universo cultural para esse contexto, nessa perspectiva, né, de viver algo junto, tem um grande sentido, né, e nos reconecta mesmo, né, com essa herança ancestral. E as crianças se abastecem também, né, dessas expressividades, né? Então, em diferentes momentos, no contexto do SEI, a gente tinha essa possibilidade, né, de apreciação musical, de vivência musical, cultural, né? Então, consolidando uma prática educativa que potencialize e amplie as possibilidades de expressão, de criação, de sensações dos bebês e das crianças, né? E essa escola da infância como um cenário cultural das diversas expressões que nos constituem, né? Como povo brasileiro. E é bonito de ver, né, essa imagem das crianças tão conectadas, né, com essas vivências, com essas... Pode seguir, Jana. Deu para a gente ter uma ideia de como isso era vivido no contexto do SEI, né? Vou falar um pouquinho, então, mas seguindo a nossa grande mestra, né, a Lídia Ortélio, é onde eu me abasteço, né, de inspiração, né, de repertórios, de motivação, de alegria, para entender, né, a importância da música tradicional da infância e entender um pouquinho esse percurso que a Lídia faz. A Lídia, ela segue um percurso da música tradicional da infância, acompanhando o crescimento da criança. Então, ela começa falando para a gente dos acalantos, né? O acalanto, que é uma música para o bebê, né? Para os bem pequenos, aqueles que estão chegando no mundo, que é de iniciativa do adulto e que carrega elementos do cotidiano do adulto, da vida do adulto, né? Dentro de um contexto social que é trazido para a criança, mas pela cultura do adulto, né? Então, é onde a criança inicia o seu processo de adentrar o universo da língua materna, né? Onde a criança inicia a sua interação com a língua mãe.
com a língua materna. O acalanto é a própria língua materna, né? Segundo a Lídia, ela fala que o acalanto é o primeiro leite musical e cultural que a gente oferece para os bebês. E é quando a criança começa a ganhar uma intimidade maior com a cultura, né? Por meio das palavras cantadas, né? É uma cantiga onde, né, tem um embalo suave que convida para o sono, né, que acalma a alma. Quando acalma o bebê, acalma também o adulto, né, porque os acalantos, muitos acalantos vieram das zonas rurais, onde estava muito presente o medo, a insegurança, os dilemas da vida, né? Então o adulto trazia esses elementos para a canção, para acalentar, e quando cantava, acalmava o bebê, que relaxava e dormia, e também se acalmava, né? Então, é uma cantiga que se revela como um primeiro gesto de solidariedade com quem está chegando na vida, né? Um primeiro gesto de aconchego, de acolhimento, né? Um gesto de hospitalidade, né? Eu diria. Essa música aí que convida para adormecer, né? E as crianças, era muito interessante, não sei, porque as crianças aprendiam, né, os acalantos e reviviam isso na brincadeira com as bonecas, né? Então eu gosto dessa imagem porque ela traz bem isso, né? As crianças cantando para suas bonecas. Eu acho que é um aprendizado do cuidado do humano também, muito potente, muito importante, muito necessário nos dias de hoje, né? Então, esse acalanto que eu coloquei aí é um acalanto que é um pouco assim: balança a rede pro menino não chorar. Oh, balança a rede, sinha, balança a rede pro menino não chorar. Oh, balança a rede, sinha. Oh, 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 sinha. Oh, 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 sinha. Então, as palavras, né, do universo do adulto não é o que move o sono do bebê, né? O que move é a voz da mãe, do pai, do avó, da tia, da madrinha, do adulto que canta, né? E os acalantos trazem muito, né, essas interjeições como sussussu, né? Tem uma cantiga de origem portuguesa que é sussussu, ó menino, o que é que tem? Sua mãe foi na fonte e logo vem, foi comprar panelinha de vintém. Então tem muito esse sussussu, zum, 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 e até murmúrio, né? Eu me lembro que tinha um acalanto que eu gostava de cantar para os bebês, que é assim: esse menino não é meu, me deram para criar, o consolo de quem cria é saber acalentar. Esse menino não é meu, me deram para criar. Então tem muito esse que dava um soninho nos bebês, né? E que trazia essa vontade de adormecer. E também, assim, o que eu sentia muito na minha relação com os bebês
é que se estabelece um vínculo muito profundo, né? Os bebês se sentiam acolhidos, cuidados, protegidos, né? Então, por meio do acalanto, a gente levava para o bebê e leva para o bebê essa sensação de aconchego, de acolhimento, de confiança, né? Então, no processo de construção dos vínculos afetivos, eu penso que o acalanto ele é fundamental, né? E nós temos acalantos belíssimos no repertório, né? Muitos de origem portuguesa, né? Muitos acalantos de origem portuguesa, mas também temos bastante acalantos aí com elementos das culturas indígenas, africanas, e temos assim acalantos lindos. Eu fiz uma vez uma reunião pedagógica lá no CEI José Gomes, de vivência de repertório de acalantos, né? Porque também eu sentia que eu precisava repertoriar aquelas educadoras, né? Para que elas pudessem conhecer os acalantos. E eu me lembro que a gente fez uma pesquisa e conhecemos muitos acalantos lindos, né? Tem um aí que você vai colocar para a gente ouvir, Janaína? Uhum. Mesmo que pode colocar. Xoxô, pavão, sai de cima do telhado, deixa o menino dormir, seu soninho sossegado. Deixa o menino dormir, seu soninho sossegado. Neném vai dormir, neném vai dormir, neném vai dormir, o seu sono sossegado. Senão o pavão vem e te leva pro telhado. Sou pavão, sai de cima do telhado, deixa o menino dormir, seu soninho sossegado. Deixa o menino dormir, seu soninho sossegado. Muitos acalantos são fragmentos da esse acalanto está num CD que são acalantos brasileiros, tem acalantos lindos nesse CD. Muitos acalantos são fragmentos de manifestações também da cultura popular, ou até do cancioneiro religioso, né? Tem acalantos, por exemplo, tem um acalanto, né, que a mãe canta o seu dilema pessoal, né? Que ela já encontrou um padrinho para o bebê, né? Mas falta a madrinha, então é um acalanto assim: amigo besouro, patim já achei, farta madrinha onde vou acharei. Zum, é besouro. Zum, 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 é besouro. Zum, é besouro. Então, a mãe está ali preocupada, né, que já encontrou o padrinho, mas que não encontrou ainda a madrinha, né? Ou então o tutu marambá. Então, tem elementos muito fortes, né, desse universo do medo,
mas também do universo dos dilemas, do trabalho, né? Muitos elementos também do trabalho. Então, Tutu Marambá, por exemplo, quem ouve cantando fala, nossa, né? Porque o pai do menino manda matar. Então, as pessoas, às vezes, os acalantos sofreram um pouco uma censura por conta desse politicamente correto, né? E aí a gente retira do bebê a possibilidade do convívio com esse elemento musical fundante, né? Esse primeiro leite, como a Lídia nos diz, né? Porque a cantiga do Tutu é Tutu Marambá, não venha mais cá, que o pai do menino te manda matar. Mas para a criança não fica a palavra do sentido do matar, mas fica o embalo, o aconchego, a proteção, né? E depois, quando o menino já começa, né, seu processo de interagir com o adulto, de participar da brincadeira, daí vem os brincos, né? Então, a Lídia coloca nesse processo evolutivo, né? A Jana vai mostrar aí um pouquinho das imagens do acalanto. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha, né? Então, o acalanto como esse lugar onde a criança absorve a língua materna, né? Onde ela ganha intimidade com a cultura, e onde ela conquista, né? Tem uma grande conquista na construção desses vínculos. Mas acho que é uma música muito importante, né? Para esse ser humano que está chegando para a vida, uma forma muito amorosa, né? De receber, uma forma muito carinhosa de acolher os pequenos. E depois vem os brincos, né? É quando os bebês já estão um pouquinho, né, maiores e já conseguem interagir com o adulto. Então, ainda é uma música de iniciativa do adulto, que é o adulto que canta para a criança, né? Também traz elementos do universo de vida do adulto, do repertório de vida do adulto, né? Com os elementos da cultura do cotidiano do adulto, mas já é uma música, o acalanto é para adormecer, o brinco é para despertar, né? É para brincar. É o corpo do adulto convidando, né? Chamando para a brincadeira, para o brincar. É um convite, né? Para o brincar. E a família começa a introduzir a criança numa corporeidade mais direta, né? No saber e nos hábitos. Então, vai começando um processo de participação da criança nessa brincadeira, né? Então, os brincos trazem ainda esses elementos do universo do adulto, dos dilemas do adulto. Esse brinco, por exemplo, né? Não dá para ganhar vintém, papai não dá, porque não tem. Não dá para ganhar vintém, papai não dá, porque não tem. Né? Tem um conteúdo do mundo do adulto ali. Vamos, filho, vamos. Caminhe, cresça, ande com as suas próprias pernas, você precisa trabalhar, né? Porque você precisa ganhar dinheiro, porque não tem, né? Então, você precisa crescer, você precisa construir aí a sua vida, o seu destino, né? Então, tem esse repertório do mundo da vida, né? Do adulto, mas tem ali um ritmo, uma melodia e uma gestualidade que chama para brincadeira, né? Então, a gente fala que é a música do despertar, né? Depois que a criança acorda e começa a ficar esperta, aí vem os brincos. E o lugar do brinco é um lugar primoroso também de acolhimento, que é o colo, né? O colo é o lugar de viver essa experiência lúdica com os brincos, né? Muitos brincos acontecem no colo, né? No colo do adulto. E também os brincos eles trazem elementos do entendimento do adulto sobre a vida, né? Sobre o mundo, né? Mas o que constitui mesmo o brinco não é esse conteúdo do universo do adulto, a falta de dinheiro, ou quantas serras o serrador serrou, né? Não é esse conhecimento matemático. O que traz mesmo o elemento que traz mesmo é a musicalidade, é o corpo, né? É o gesto, é a participação, são os enlaces, é o vínculo, né? Na brincadeira. Esses são os elementos
centrais, né? Esse ritmo na brincadeira. E esse convite já para introduzir a criança no universo da brincadeira, dela começar a participar, dela começar a atuar também nesse brincar, né? Então, a grande parte dos brincos tem esse convite e essa participação, né, da criança com os seus gestos, ou com as suas mãos, ou com o seu corpo, na brincadeira e no ritmo do brinco, né? E também carrega elementos da cultura. Então, por exemplo, a gente tem um brinco que é pé de pilão. Então, a gente pega o bebê como se fosse um pé de pilão, né? Pé de pilão é aquele que bate, né, o milho no pilão, que bate o café no pilão, né? Então, pé de pilão, carne seca com feijão. O milho foi debulhado, o arroz ainda não. Pé de pilão, carne seca com feijão. O milho foi debulhado, o arroz ainda não. O dilema do lavrador, né? Trabalhou para caramba, já debulhou o milho, mas o arroz ainda não. E ali, no brincar com a criança, ele traz, né? Como o macaco piso-mio, né? É um brinco que a Lídia gosta muito. E ela fala que esse brinco provavelmente veio dos cantos de trabalho, porque ainda na zona rural tem muito, né, essas manifestações dos cantos dos trabalhadores. Então, as pessoas cantam enquanto trabalham, né? E macaco piso-mio, a Lídia, ela acredita que é um brinco que veio desse universo dos cantos de trabalho, né? Então, dos cantos dos adultos, que é o macaco piso-mio, ploc, 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 no pilão da sapucaia, ploc, ploc, ploc. Ele pisa, ele cessa, ploc, 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 na barra da sua saia, ploc, ploc, ploc. Geralmente a gente coloca o bebê sentadinho no joelho, né? E quando faz o ploc, 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 a gente levanta, né, o joelho e desce, e eles adoram essa brincadeira, né? Então, também uma cantiga, né? E uma brincadeira bastante atrativa para os bebês. A Janaína vai colocar um bem conhecido de vocês. Pinhé, pinhé, cara, cara, fazer seu ninho no genipapo. Eu já conhecia, né, como é um brinco que a gente pega, assim, dá um belisquinho na mão, né, das crianças, as crianças adoram, não machuca, é muito suave, e a gente brinca, né? Pinhé, pinhé, cara, cara, fazer seu ninho no Jiquitibá, né? Eu cantava Jiquitibá. Então, essas cantigas também têm muito isso, né? Dessas variações, dependendo da região de onde vem, né? Do lugar de onde vem. Tem bastante variação, bastante, né, modificação de uma palavra, de um termo, de uma melodia, né? Então, acho que isso a gente já conversou um pouquinho sobre os elementos centrais dessa brincadeira, né? Que é a música, que é o corpo do adulto, que é a participação, que é o ritmo, o enlace, o vínculo, independente do contexto de vida, né? Que traz ali, ou seja, do trabalho, ou do dilema de encontrar uma madrinha, né? Ou do feijão que ainda, né? Ainda não colheu, né? Independente desse contexto de vida do adulto, o que vale mesmo são esses elementos, né? Do vínculo, do afeto, do enlace. E depois dos brincos, quando as crianças já brincam entre elas, né? A Lídia apresenta para a gente os brinquedos cantados, né? Então, os brinquedos aí não na perspectiva do brinquedo objeto, né? É o brinquedo brincadeira, né? A brincadeira cantada.
E a Lídia diz que é nesse momento que é o momento da autonomia plena das crianças na construção das culturas infantis. Claro que elas foram ali nutridas pelo leite, né, do acalanto, pelos brincos, pelas celebrações, pelas festas, mas é ali, nos brinquedos cantados, que as crianças ganham, né, esse lugar de protagonismo na construção da cultura lúdica, né, da música tradicional. Então, as crianças começam a trazer as suas contribuições, né, para a música, para a brincadeira, na relação com outras crianças, e o primeiro brinquedo que acontece das crianças entre as crianças, né? Entre elas, as crianças com crianças brincando. Então, os brinquedos cantados, eles têm um impulso corporal, né? Uma força corporal que é colocada ali em jogo. Tem muitos brinquedos que são brinquedos ritmados, né? E muitos brinquedos que são brinquedos cantados, e apresentam uma coordenação mais desenvolta, né? Mais fluida, mais potente, né? A potência do corpo da criança que já cresceu, que já consegue, né, se equilibrar, que já consegue se deslocar, se movimentar, então ela leva essa competência corporal para esse brinquedo, né? Para essa brincadeira. E os brinquedos cantados têm uma diversidade muito grande de configurações, né, e de espacialidade. Então, tem brinquedos cantados que são em filas, outros que são em rodas, em cordões. Tem as brincadeiras com palmas, né? Tem várias brincadeiras com palmas, acho que a Janaína vai até mostrar uma aí para a gente. As brincadeiras com corda, né? Tem um núcleo potente de expressão das crianças nessas brincadeiras, e elas vão também trazendo, né, outras linguagens, outros elementos, vão surgindo algumas gírias, né? E as crianças muitas vezes também vão se referenciando em repertórios hoje em dia muito da mídia, né, da indústria do brinquedo, da indústria do alimento, por exemplo, o Babalu, né? Babalu é um brinquedo ritmado, aí no caso, né? Não é cantado, mas onde a criança vai buscar elementos do universo da mídia televisiva, né? E da propaganda e do consumo. Então, trazer a cultura tradicional, as cirandas, os cacuriás, a festa do boi, né? Para dentro do contexto educativo, é poder nutrir as crianças também de outros elementos mais valorosos dessa, né? dessa cultura, para poder criar culturas mais sustentadas nessas manifestações, né? Vai mostrar para a gente um brinquedo cantado? Vamos lá. Da palavra cantada, e conseguimos um... Vamos brincar de Iapo. É assim. Iapo, Iaia, Iapo, Iaia, Iapo, Iaia, Iapo, ituki, tuki, Iapo, ituki, tuki, Iapo, Iaia,
Iapo, ia, ia, iapo, ituki, tuki, iapo, ituki, tuki, é. Recordando. Iapo, ia, ia, é. Pode tirar, Jana. Acho que já deu para a gente. Não estava, né, conectado o gesto com a melodia, mas acho que deu para vocês. É um brinquedo cantado bem conhecido, né? E é interessante que as crianças também vão reproduzindo, né, os brinquedos cantados a partir do entendimento que elas têm da palavra. Eu me lembro quando tem um brinquedo cantado que é o bimborão da cruz, por aqui quero passar, por aqui eu passarei e a menina deixarei, né? E bimborão vem de bímboro. E quando eu era criança, eu cantava símbolo. Então, conforme a gente vai ouvindo, a gente vai transformando, né? Então, eu me lembro que quando eu era criança, eu cantava o símbolo da cruz, por aqui quero passar, por aqui eu passarei, a menina deixarei, passa daqui, passa dali, a última que ficar, né? Então, a gente também vai modificando a partir do entendimento que a gente tem daquele brinquedo, né? Um outro brinquedo que as crianças gostam muito, né? É um brinquedo de repetição que a gente canta lá em cima daquele morro, e as crianças repetem lá em cima daquele morro. Estão te chamando assim, Mariquinha, estão te chamando assim, Mariquinha. É uma garota desse tamanho assim, Mariquinha, desse tamanho assim, Mariquinha. E aí tem, né, galinha no puleiro, bate as asinhas assim, porco no chiqueiro, mexe com o rabinho assim. E era muito gostoso esse brinquedo, porque a gente cantava, as crianças repetiam, e aí tinham os gestos e elas adoravam, né? Brincar, adoram. Eu falo adoravam, né? Porque faz tempo que eu não brinco com as crianças na escola, mas é um brinquedo assim bastante apreciado, né, pelas crianças. E o monjolo no pilão também, né, que todo mundo conhece, eu bate o monjolo no pilão, pega a mandioca para fazer farinha, onde foi para meu tostão? Ele foi para as naves. Então, são vários brinquedos, né, que tem roda, círculo, fila, corda, né, cordão, né? Então, diversos brinquedos. Aí um repertório riquíssimo de brinquedos cantados, né, onde as crianças trazem aí suas contribuições para a música, para a brincadeira, né? As brincadeiras de mão, né, que são muito gostosas de brincar. Tem as fórmulas de escolha, que é por meio dos brinquedos cantados. É muito presente nos brinquedos cantados as parlendas, as cantilenas, os versos, né? Então, é essa entrada da criança no mundo social, né? Então, é um brinquedo onde o ritmo, né, e a melodia ela é mais forte, né? E o corpo tem uma expressão maior, porque as crianças já sabem, já conseguem, já podem ter essa potência, né, de movimento, de corpo, de ritmo. Então, a Lídia segue esse percurso acompanhando um pouquinho as conquistas dos bebês, das crianças, dos meninos e das meninas no seu processo de desenvolvimento, né? Então, ela estabelece essa linha, né? E aí, depois dos brinquedos cantados, ela vai falar das rodas, né? Das brincadeiras de rodas, das cantigas de roda. E para a Lídia, né, ela coloca que as brincadeiras de roda é ali, né, a despedida da infância, né? É onde vai entrando ali elementos da sensualidade, né, os versinhos, o bom humor. Então, mostra um tempo social assim de muita graça, né, de muita alegria, de muita brincadeira, né, para a criança. É um humor bem refinado, né? E o brincar de roda tem essa dimensão
dessa inteligência emocional, relacional, né? Então, brincar de roda é uma possibilidade também de conexão dentro de um coletivo, né? De harmonização nesse coletivo, de rodar junto, de circular junto, de ter a percepção do outro. E quando você estabelece, né, nessa roda, seguindo ali uma melodia e um movimento, e se conectando com o movimento do outro, você também vai estruturando internamente, né? O seu eixo interior vai se fortalecendo no seu eixo interior. E tem a dimensão do afeto, né? A roda é um lugar também da experiência afetiva, amorosa, acolhedora, né? Então, para mim, né? Na minha percepção, assim, é o melhor momento da infância são as brincadeiras de roda, né? E a Lídia traz essa perspectiva de uma despedida da infância, a chegada da adolescência, mas depois a Lídia mesmo desconstrói tudo isso, né? E ela diz que todos os brinquedos e todas as brincadeiras são da dimensão do humano, né? Então, não é só para o bebê ou para a criança maior, mas é para o ser humano, porque o brincar, a música da brincadeira, da infância, é uma forma também de mergulhar nesse universo do humano e de nos humanizar, né? Então, ela fala que tudo está no propósito do brincar, né? Tudo está no propósito de se alegrar, no propósito de se divertir, né? De criar beleza na vida, de trazer encanto para a vida, né? E as rodas também têm uma variedade grande aí de ritmos, de melodias, né? Dependendo da região. E começam os primeiros namorinhos, né? Tem umas rodas tem várias rodas, tem rodas de escolha também, rodas que a menina vai no meio da roda, tem uma diversidade enorme, né? Tem um livro, vou até mostrar para vocês, ele é preciosíssimo, esse livro. Depois a gente coloca lá no site, né? Brincando de Roda, da Iris Costa Novaes, tem um repertório vastíssimo, né? Maravilhoso das brincadeiras de roda. E começam os versinhos, o gostar de mim, vou casar com você, né? Então, você gosta de mim, Janaína? Eu também de você, Janaína. Vou pedir ao seu pai, Janaína, para casar com você, Janaína. Então, são várias cantigas de roda que traz esse universo também. E depois vem as rodas de verso, né? As rodas de verso são melodias que um verso se mantém e as crianças, os adolescentes já, os adultos também, vão jogando versos na mesma melodia daquele verso principal, né? Tipo, eu morava na areia, né? Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia com aperto de mão, ó sereia. Se essa rua fosse minha, sereia, eu mandava ladrilhar, sereia com pedrinhas e brilhante, sereia para o meu amor passar, ó sereia. Então, as rodas de versos são versos que se mantêm, e aí as pessoas vão criando outros versos e jogando versos. E aí tem várias rodas de verso de amor, de zombaria, de saudade, né? Tem umas rodas de verso de saudade que são lindíssimas, a gente quase chora, né? E o Luiz da Câmara Cascudo, ele fala que as cantigas de roda, elas representam uma viagem na alegria da infância. Quando eu brinco de roda, eu sinto muito isso, sabe? Como se eu estivesse viajando para o meu universo da infância, de um momento de alegria, né? Um momento que me trazia, né? Muito contentamento, muita satisfação, né? E ele diz, né, o Luiz da Câmara Cascudo, que
A arte da poesia, da música e da dança se unem nas brincadeiras de roda, né? Então, essa união da arte, da música, da brincadeira, da poesia e da dança, né? E que carrega também muitos dos elementos das manifestações culturais, né, tradicionais. Aquela brincadeira Vamos, Maninha, Vamos, por exemplo, ela é de um fandango, né? Então, Vamos, Maninha, vamos, né? Ela é de origem de um fandango, então é do universo do adulto, né? Então, é um pouquinho esse percurso que a Lídia traz para a gente entender, né? Essa música da cultura da infância, do acalanto ao brinco, ao brinquedo ritmado e cantado, as brincadeiras de roda, as cirandas, as rodas de verso, mas depois ela diz que todas elas cabem em qualquer tempo, em qualquer lugar, que o importante mesmo é a gente se encontrar para brincar e para se alegrar. É um pouco esse percurso que a Lídia faz. Esse material da Lídia é um material bastante conhecido e primoroso, né? Se a gente conseguir levar para o contexto da educação infantil o repertório desse material da Lídia, já é uma riqueza aí de experiência lúdica para as crianças que estão nas escolas, né? Porque a brincadeira tem que chegar na escola hoje, porque as crianças estão lá, né? As crianças não estão mais na rua, não estão no quintal, não estão. Então, é o lugar onde elas se encontram, então é o lugar onde elas precisam, devem brincar. Um pouquinho isso. Que linda, Xi. Nossa, muita gente aqui comentando, muitos comentários. Você está fazendo as pessoas lembrarem das suas infâncias, lembrarem das rodas, dos acalantos. Né? Vou ler algumas mensagens aqui, né? Então, a Eleni, tá bom demais te ouvir, Chile, compartilhando esse tema maravilhoso para esse Brasilzão. A Juliana Diamante, a Chile é um exemplo de generosidade e compromisso com as crianças. Né? Muita gente falando quanto está sendo significativa a sua fala, um aprendizado, né, para essa escuta. A Fabiana Maia, né, obrigado por compartilhar essa vivência, está sendo muito importante para a formação continuada. Chile é uma competência, quantos aprendizados. E aí as pessoas, conforme você ia cantando, né, apresentando, elas iam se relacionando. Olha, que emoção te ouvir essa cantiga, não conhecia, né? Boa noite. Então, as pessoas estão, muita gente fazendo esse diálogo, né? Falando dos laços que enlaçam, confirmando as suas falas, que apesar de não te conhecer pessoalmente, né, Priscila, mas está dizendo que vem acompanhando oficinas com a Renata Mataro e tem te acompanhado. Sim, né? A Renata é outra grande mestra também, né? Principalmente nos cantos de trabalho, nas cantigas. A gente fez um trabalho bacana com muitas unidades da educação infantil de São Paulo, da rede paulistana, né? Tem também a Edi Holanda, que fez um trabalho com a gente no SEI Suzana Campos, e que é uma querida e uma grande musicista, e que também traz esse universo da música, da cultura da infância para os professores. Eu acho que a gente precisa, né, como professora, conhecer, aprender, né, para poder brincar com as crianças e cantar com as crianças essas músicas, né, das culturas de outras infâncias que as crianças precisam de nós hoje para acessar esse universo, né, cultural, lúdico, infantil. Né, porque entre elas não vai acontecer. Que você falasse um pouquinho, Xi, né? Assim, acho que tem algumas imagens muito bacanas de formação de professores, né? Então, qual o lugar dessa formação de professores? Se quiser, eu posso compartilhar algumas imagens, você contar um pouquinho, né? E a gente fecha a nossa conversa falando um pouquinho disso, né? Desse lugar da formação de professores também como pessoas que podem se repertoriar, né? Então, eu vou compartilhar legal. Aqui um pouquinho. Tá, isso, vai compartilhando, eu vou falando. Você conta um pouquinho. Tá legal. Eu sempre fui uma coordenadora brincante, né? Imagina, uma coordenadora que gosta de brincar, e eu brincava com as crianças, mas eu também levava para o contexto da formação dos professores, da equipe de apoio, da equipe gestora, esse universo das brincadeiras, das rodas, das cantigas, né? Das brincadeiras tradicionais da infância.
por perceber mesmo, né, no meu lugar como coordenadora pedagógica, que muitas educadoras, muitos educadores não conheciam, porque também não tiveram uma infância, né, num espaço de encontro livre, espontâneo, genuíno entre as crianças que pudessem partilhar desse repertório. Elas conheciam algumas, mas não conheciam todas, né? Então, eu sempre supervalorizei, né, nos momentos de formação, no SEI, encontros formativos de construção de repertório, mas de conhecimento também, né? Nessa imagem, nós temos o professor Alberto Iqueda, né, que é um professor da Universidade de São Paulo, um grande pesquisador das culturas populares, né, e que fez uma vivência incrível para nós lá no SEI Susana Campos, que muito nos ensinou. Então, eu penso que é fundamental levar, né, para o contexto da infância essa experiência musical. E eu acho que uma possibilidade, um movimento que eu fazia com as professoras, inicialmente é a gente tentar recordar, né, trazer para a nossa lembrança do que a gente brincou, que cantiga a gente cantou, né? O que a gente recorda, e fazer esse exercício mesmo de se reconectar com a nossa criança, com a nossa infância, e tentar atualizar um pouquinho essa memória das nossas brincadeiras na infância. E a gente fazia esse exercício de listar quais as brincadeiras, quais as cantigas, quais os brinquedos que você lembra, que você conhece, quais os acalantos, os brincos, e depois de pesquisar com as pessoas da família, né? E a sua mãe, que cantigas ela cantou, que brincadeiras ela brincou, e a sua avó, e a madrinha, e a vizinha, e as famílias das crianças, e as avós dos bebês, né? Quais as cantigas cantou, porque nas reuniões com as famílias também a gente fazia muito esse movimento, né? De trazer esse universo lúdico nos encontros com as famílias. Então, esse era um movimento interessante, porque as pessoas iam recordando. E quando, né, nas formações com as professoras, com os professores, eu trazia essa experiência da brincadeira, da roda, da música, era também, sabe, um momento de alegria e de recordar quem nós somos, né? Porque às vezes a gente, no cotidiano, a gente vai se endurecendo tanto, e aí o brincar junto, o cirandar junto, cantar junto, entrar numa roda, né? É uma forma também de celebração, né? E de nos conectarmos, né, com a nossa essência humana, né? Então, eu penso que aqui, por exemplo, é uma vivência com as meninas lá do Brincante, né? O Instituto Brincante, que é um lugar também, né, onde a gente se referencia bastante com a Lucilene Silva, né? Com as meninas lá do Brincante, para aprender as brincadeiras, né? E eu penso que para levar os brinquedos, brincadeiras, cantigas e rodas para o universo da educação, é preciso, antes de tudo, gostar, né? Gostar de brincar, gostar de cantar, ter encantamento pela cultura da criança, né? E quem escolhe ser educador na primeira infância é um ser de encantamentos, né? Não dá para ser diferente, porque o espaço da educação infantil é o espaço de vivência da infância, né? É um espaço de experiência lúdica, né? Não é um espaço de ensino-aprendizagem. A gente sabe que as crianças aprendem e muito, mas elas aprendem pelas vivências partilhadas, né? Então, eu penso que quem escolhe ser professor na educação infantil tem, né, essa vontade de brincar, esse gosto, né, esse encantamento pelas brincadeiras, porque na brincadeira também a gente descobre novas formas de convívio, né? E a gente pode fazer da escola um lugar para se encontrar, para brincar junto, para se alegrar, para cirandar, né? E compreender que a experiência com a palavra, né? A palavra cantada, a palavra brincada, nos contextos da educação, é uma experiência a ser vivida com o corpo, com movimentos, né? Então, não dá para botar as crianças todas sentadinhas e ensinar as brincadeiras, né? A gente até pode ouvir no CD algumas vezes para aprender a melodia, mas é uma brincadeira para ser brincada, para ser
é no corpo, é no encontro, é na roda, é no movimento, né? Não é para fazer paradinho, porque a música da brincadeira infantil, ela carrega uma linguagem de movimento, né? E também, eu acho que trazer para esse contexto da educação, a música da cultura da infância e as brincadeiras, para encontrar sentido, né, na educação dos pequenos, da infância, né, e recordar quem nós somos, e nos reconectarmos com a nossa essência lúdica, porque o ser humano é um ser essencialmente lúdico, né, um ser brincante. Só que, às vezes, a nossa criança fica tão esquecida, né? Então, é preciso brincar para a gente compreender com profundidade qual é o sentido de ser professor mesmo, na primeira infância. E qual é a finalidade da escola da infância, né? Então, muita coisa espera dentro de nós, né? E está lá, adormecido, guardado, esquecido, e pelo brinquedo isso pode ser revelado em nós, para nós, ressignificado, né? Redescoberto. E é tão bonito quando a gente, sabe, se redescobre um ser brincante, lúdico, alegre, né? Então, brincar é um comportamento humano por excelência, né? Então, é fundamental que a gente possa trazer para as crianças as brincadeiras, trazer para o universo da educação as brincadeiras, né? E sempre lembrando que as músicas das culturas infantis, elas estão conectadas com as culturas do povo brasileiro, né? Dos vários povos que nos constituem como povo brasileiro, e que ali tem, né, toda a diversidade de melodias, de ritmos, de gestos que nos constitui, que nos caracteriza, né, culturalmente, né, que nos constitui como povo brasileiro mesmo, com as contribuições das várias matrizes, né, que aqui se constituíram mesmo. Então, trazer isso para o contexto da escola também reestabelecer essa conexão com a nossa própria história, né, com a nossa identidade cultural. Então, eu sou uma educadora, professora, coordenadora que fico fazendo essa super defesa e militância a favor do brincar livre, espontâneo, genuíno na natureza, mas também de brincar os brinquedos e brincadeiras tradicionais das culturas infantis. E hoje também, além da gente fazer essa pesquisa com as famílias, com a nossa família, com as famílias dos bebês e crianças, nós temos muitos materiais, né, de pesquisa. Os materiais da Lídia Ortélio, a Lucilene Silva fez um trabalho lindo na Oca, lá em Carapicuíba, que ela traz no material dela acalantos, brincos, brincadeiras, né? Tem uma diversidade aí grande, a gente pode depois postar lá, né, no Pedagogia com a Infância, para vocês consultarem, porque muita coisa também eu fui aprendendo depois, né? Não tinha tudo na memória da minha infância. Então, muita coisa eu fui aprendendo com a Lídia, aprendi muito com ela. Eu sou uma seguidora da Lídia Ortélio, né? Quando ela está em São Paulo, onde ela está, eu estou lá com ela, porque ela me inspira muito nessa militância pelo brincar, né? E pela música tradicional da infância. Ela me inspira. Ela é minha grande mestra, a Lucilene também, a Edi, né, a Edi Holanda, então todas essas, a Renata Matar, todas essas grandes estudiosas das culturas infantis e que tem muitos materiais já produzidos, gravados, e que a gente pode acessar, e se a gente não tem um repertório, a gente pode construir, né? Então, um pouquinho sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Espero que... Olha que bacana, porque assim as pessoas foram escrevendo durante a sua fala e foram trazendo também o repertório delas. Então, é muito interessante, né? Então, Laís, como é? Ó, eu lembro da minha avó com algumas dessas canções emocionantes da nossa cultura, né? E aí alguns foram acalantos regionais, Quanta Riqueza, Cavalinho Alazão, e aí elas vão trazendo, né? Ó, minha avó cantava muito Dorme Nenê, que a Cuca vem pegar, Bicho Papão, Sai do Telhado, Deixa o Nenê dormir sossegado. E aí elas vão aqui no chat
trazendo algumas músicas. Hoje é domingo, pé de cachimbo, músicas parlendas, né, acalantos, brincos, lencinho branco. É muito interessante que você foi provocando, a sua fala foi provocando as pessoas que estão assistindo a também compartilhar do seu repertório, né? Isso é muito... E parece que aciona, né, essas memórias. Quando eu me lembro, quando a gente começava a viver esses momentos de recordar os repertórios da infância, das professoras, parece que uma lembrança puxava a outra, que puxava outra, e quando a gente via, a gente estava assim, com uma lista imensa de cantigas e de brincadeiras, né? Muito bacana, porque é como se a gente estivesse despertando palavras adormecidas, né? Gestos esquecidos. Então, a gente recorda, traz de volta, né? Então, acho que isso é muito incrível de ser feito. Dulce, as músicas contam nossa história, nossa cultura, nossa formação, a história das nossas avós, né? Toda a nossa ascendência aí, né? Lembrei muito da minha saudosa mãe, que cantava quando eu estava no colo, Se Essa Rua Fosse Minha, e elas vão, né? Trazendo várias... Ai, que riqueza! Que pena que eu não estou vendo nada. Muita riqueza, assim, o chat está muito ok. Lá tem uma que dizia o nome de alguém, ninguém queria ser citado para não ir, da lata do lixo, né? Tem uma que é tango, morena. Tango morena é de carrapicho, vou jogar Janaína na lata do lixo. Mas depois, né, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Janaína do fundo do mar. Então, a gente ia para a lata do lixo, mas depois... Saia do fundo do mar. Saía. A Verônica, hoje no colégio, mamãe comentou que se emocionou esse final de semana com a filha fazendo rimas, né, durante as suas brincadeiras, né? Acho que já sei o que vou fazer para a parada pedagógica com as professoras. A Patrícia Matias está dizendo. Ai, que legal, né? Que legal. Roda, 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 pé, pé, pé. E o pessoal vai lembrando, né? E muitos elogios para você, né, Chile? Você nasceu para isso, o quanto que você está trazendo tem sido significativo, quantas reflexões, quanta riqueza, né? As pessoas agradecendo demais. Essa é muito necessário para não perdermos de vista as riquezas da nossa cultura, né? Rosana Mendonça está trazendo, né? Acessar que legal, Rosana. Já fui brincar no seio da Rosana. Que o gostoso também é brincar junto, né? A live, tudo bem, a gente até traz alguma contribuição, mas eu já brinquei lá no seio da Rosana. Olha. Mas, gente, muitos comentários, não vou conseguir ler todos, né? Quero agradecer demais as pessoas, né? Eu pedi para as pessoas compartilharem suas experiências, elas estão trazendo, né? Ai, que bacana. Possível receber esse material por e-mail, gostaria muito de compartilhar. Acho que as referências a gente pode colocar, né, no Facebook do Pedagogia com a Infância, a gente faz uns cardzinhos com Isso, olha, inclusive esse material que eu falei da Lucilene, né, que ela produziu lá, eu vi as três meninas, que é de uma brincadeira, né? Eu vi as três meninas na janela da escola. Esse material tem CD, tem DVD, tem as partituras, o Como Brincar, e ela fornecia no início do lançamento do material para as escolas públicas. Né? E é um material preciosíssimo, riquíssimo, material incrível, né? E tem também os Cantos da Floresta, que tem o site, né? Que são uma iniciação ao universo da música indígena, né? Do universo musical indígena. Então, também é bem interessante. A gente coloca tudinho lá no site para vocês acessarem. E essa coleção maravilhosa, que eu gosto muito, que é Brinco e Canto, né? São 4 livros que tem as festas e danças brasileiras, tem as brincadeiras e brinquedos cantados, tem as cantigas para os bem pequenos, né? Então, tem aí também um repertório muito, muito, muito bacana. A gente pode postar lá para vocês. Uhum. E esse aqui, de Roda em Roda, que eu gosto muito, que tem muitas brincadeiras e tem CD e DVD. Então, isso que é legal desse material. Agora, assim, só lembrando, né? O CD, ele é bacana para a gente aprender, conhecer bem a melodia e tal. Mas depois, o gostoso mesmo é a voz da educadora brincando e cantando
para as crianças com as crianças, né? Então, esse material é um material de pesquisa para o professor, né? De construção de repertórios para o professor, mas com as crianças, o que vale mesmo é estar junto para brincar. É a presença, né, Chi? Quero te Isso. agradecer demais, agradecer todas as pessoas que participaram. As pessoas estão agradecendo demais, estão, enfim, milhares de casos depois. Ai, que bom. Deixa um beijo no coração de cada uma, de cada um. Uma pena que eu não estou conseguindo acompanhar nenhum comentário, mas eu agradeço muito a vocês que estão aí comentando. Agradeço por essa escuta, né? Por essa escuta generosa, por essa disponibilidade, né? De me ouvir, de ouvir a Janaína e de buscar mesmo, né? Inspiração, alegria e encantamento para ser educador na primeira infância. Então, sou muito grata, Janaína, pela oportunidade do encontro e sou muito grata às pessoas que vieram, né, para se encontrar com a gente e para recordar um pouquinho desse universo cultural das infâncias tão valoroso. Eu super agradeço. Gente, essa live estará disponível tanto no canal do Facebook, né? Assim que a gente desligar, estará disponível para todas as pessoas. Vocês podem compartilhar, enfim. E como eu falei no começo, para quem não estava, todas as lives feitas no canal do Pedagogia com a Infância estão disponíveis no canal do YouTube, Pedagogia com a Infância, e vocês podem assistir todas elas, né? São várias experiências muito bacanas de instituições de educação infantil das redes públicas, especialmente da cidade de São Paulo, e a gente continua, né? A ideia é termos lives quinzenais, segunda-feira, às 19 horas. Então, convido vocês para assistirem outras lives, acompanharem aí as novidades, nos acompanharem, tá bom? Muita gratidão, muito obrigada pela presença, pelos comentários. E Chile, bom, você é minha amiga e irmã, né? Sabe o quanto que eu amo ouvir você. Você é inspiradora, incrível, seu trabalho é fundamental, né, para a gente, de fato, construir uma sociedade mais afetuosa, mais humana, mais humanizada, mais brincante, e boa para as crianças e boa para todo mundo. Né? Eu que agradeço, Janaína. Eu sou super grata pela possibilidade de dizer, né, de defender, né, as culturas das infâncias nos contextos da educação. Então, eu sigo aí militando e defendendo, e é uma alegria para mim poder, né, estar aqui com você e com tanta gente que está, né, buscando isso, interessada nessa temática. Né? Então, sou super grata. Tchau, gente. Nos vemos na próxima live. Um beijo grande para todas, para todos.